Eu tenho pensado, a relatividade poderia ser derrubada? Afinal, já acreditamos em muitas coisas erradas antes. O modelo geocêntrico ruiu, a teoria do éter morreu e até a gravidade foi reescrita mais de uma vez. Mas, no momento, ainda estamos usando a relatividade e a mecânica quântica para sustentar todo o nosso modelo cósmico. O problema é que elas entram em conflito uma com a outra, não conseguem explicar os buracos negros e não conseguem descobrir a origem do universo. Então, se elas também ruírem, o que restará de nossa visão de mundo? Não ouso pensar muito sobre essa questão. Mas quando olhamos para trás para toda a evolução da visão cósmica da humanidade, acredito que você encontrará alguma inspiração real neste processo. Então, nos próximos 12 minutos, vamos reexaminar o universo que pensávamos já ter entendido. Por milhares de anos, todos acreditavam firmemente que a Terra era o centro do universo. Porque este não era apenas um modelo astronômico, era o ponto de partida para civilizações inteiras entenderem o mundo. Da Grécia Antiga à Europa medieval, o modelo geocêntrico não era apenas ciência, era filosofia, era religião, era uma verdade suprema que ninguém ousava questionar. Mas essa verdade foi finalmente abalada. Aquele que começou a mudar essa verdade foi Copérnico. Ele era matemático, astrônomo e também um membro devoto da Igreja. Naquela época, para tal pessoa desafiar a crença dominante era quase equivalente à autodestruição. Mas em seus anos de observação e cálculo, ele começou a duvidar da regra que todos davam como certa: tudo realmente gira em torno da Terra? Então Copérnico propôs uma visão que parecia simples na superfície, mas que foi suficiente para derrubar a compreensão de uma era inteira. A Terra não é o centro do universo, o Sol é. E a Terra não está parada, ela gira em torno do Sol, assim como os outros planetas. Este modelo não apenas reorganizou a ordem das estrelas. O que ele realmente atingiu foi o senso de lugar da humanidade no universo. Na verdade, na época, Copérnico não publicou suas ideias imediatamente, ele sabia o quão perigoso era. Na visão de mundo daquela época, a Terra não era um planeta comum, mas o palco central criado por Deus. E a humanidade era a protagonista deste drama cósmico. As pessoas da época não apenas acreditavam que o modelo geocêntrico era verdadeiro, mas até sentiam que era uma verdade pessoalmente endossada pela Bíblia. Em outras palavras, não era apenas uma visão científica, era uma ordem cósmica arranjada por Deus. Qualquer um que ousasse questioná-la estava questionando o desígnio de Deus. Naquela época, isso era quase heresia. Então Copérnico hesitou. Ele passou mais de 30 anos revisando constantemente, permanecendo em silêncio, se contendo. Não foi até os momentos finais de sua vida que ele concordou em publicar aquele livro que definiu uma era, Corde Revolutionibus, Orbium Coelestium Corde, sobre as revoluções das esferas celestes. Disse que ele só viu a prova impressa em seu leito de morte em 1543. Mas, mesmo assim, a aparição do livro não causou um rebuliço imediato. Muitos estudiosos o trataram como uma ferramenta de cálculo conveniente, mas não acreditaram que ele descrevesse o universo real. Aos seus olhos, era apenas um modelo matemático melhor, sem significado revolucionário. A Igreja também permaneceu em silêncio por um tempo, não porque concordasse, mas porque ainda não sentia a necessidade de reagir. No entanto, este silêncio foi apenas o prelúdio de uma tempestade. Com o passar do tempo, mais e mais cientistas começaram a levar o modelo heliocêntrico a sério. E o mais explosivo entre eles foi Galileu. Ele usou a ferramenta mais avançada da época, o telescópio. Para nós hoje, pode ser apenas algumas lentes. Mas naquela época, era quase como abrir uma janela para os céus. Ele olhou para a Lua e viu crateras e montanhas. Ele olhou para Júpiter e descobriu que tinha luas orbitando-o. Isso quebrou diretamente a estrutura sagrada de que todos os corpos celestes giravam em torno da Terra. Ele também observou as fases de Vênus, um fenômeno que só poderia ser verdadeiro se ele orbitasse o Sol. Essas descobertas deram às ideias de Copérnico evidências visíveis pela primeira vez. Claro, Galileu não escolheu permanecer em silêncio naquela época. Ele começou a ensinar publicamente o modelo heliocêntrico, e até escreveu livros em italiano em vez de latim, para que as pessoas comuns pudessem entendê-los.
Ele não estava propondo uma teoria, estava declarando um fato, e foi exatamente este ponto que cruzou diretamente a linha de fundo da Igreja. Em 1616, a Igreja Católica declarou oficialmente o modelo heliocêntrico uma heresia, acreditando que ele contradizia a Bíblia e minava a ordem da fé. Galileu foi ordenado a parar de promovê-lo. Mas enquanto Galileu parecia estar em silêncio por alguns anos, ele nunca desistiu de verdade. Em 1632, ele publicou o Cobor-Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo asterisco. Embora o tenha apresentado na forma de um diálogo, nas entrelinhas, ele mal escondia seu ridículo do modelo geocêntrico. Desta vez, a Igreja não pôde mais tolerá-lo. Ele foi convocado a Roma para ser julgado. No final, Galileu foi forçado a negar publicamente a alegação de que a Terra gira em torno do Sol. Mas seu sussurro lendário, e no entanto ela se move, tornou-se a frase de desafio mais silenciosa, porém mais poderosa, de toda a história da ciência. Embora tenha passado o resto de sua vida em prisão domiciliar, seu telescópio já havia aberto uma fenda na estrutura do universo. E essa fenda nunca mais pôde ser selada. Mas durante este período há uma pessoa que deve ser mencionada: Kepler. Kepler não era um destruidor. Ele nem mesmo tinha um telescópio, nem propôs um novo modelo cósmico. Mas por essa mesma razão, o que ele fez foi ainda mais perigoso. Ele começou a procurar por padrões. Ele assumiu a vasta quantidade de dados observacionais deixados por Tycho Brahe, inicialmente querendo apenas encontrar caminhos orbitais mais precisos. Mas quanto mais ele analisava, mais ele descobria um fato negligenciado: as órbitas dos planetas não são círculos, mas elipses. Esta descoberta não foi apenas uma mudança na forma geométrica, ela negou diretamente o conceito de simetria perfeita em que todo o cosmos clássico se baseava. Mais importante, esta conclusão era irrefutável porque era altamente consistente com as observações. Nenhuma teologia podia explicá-la, e no entanto ela correspondia à precisão da matemática. E assim ele escreveu 3 leis, fazendo com que o movimento planetário pela primeira vez não dependesse da vontade, mas obedecesse à estrutura. A partir daquele momento o universo pela primeira vez tornou-se um mecanismo que podia ser calculado. O universo da Era Antiga precisava de significado para operar, mas agora ele só precisava de variáveis. Neste momento Deus saiu de cena, os círculos saíram de cena, e até a teleologia começou a sair de cena. O que restou foi um semi-eixo maior, um período, uma velocidade, uma elipse, um conjunto de lógica sem emoção, sem preferência. Kepler não se rebelou contra ninguém, mas ele fez com que a questão da fé perdesse seu lugar. Porque a partir de então, começamos a entender que a verdade não é estabelecida derrubando, mas sendo substituída por algo que não precisa mais de uma explicação. Com o progresso dos tempos, a maior figura da história da ciência humana apareceu: Newton. Newton não foi um ponto de partida, mas uma soma. Antes dele, a humanidade já havia começado a duvidar se a posição central do velho universo era razoável. Mas essas dúvidas ainda eram apenas rachaduras, não uma estrutura completa. Kepler havia reduzido o movimento dos céus a algumas leis empíricas. Galileu havia usado um telescópio para verificar as falhas do velho modelo, mas o que eles deixaram para trás foi um monte de fenômenos inexplicados, não respostas. Newton pegou tudo isso e propôs 3 leis do movimento, mais uma fórmula ainda mais crucial: a gravitação universal. Esta fórmula tinha uma característica fatal: podia escrever os céus e a Terra na mesma equação. Uma maçã caindo no chão e um planeta orbitando o Sol tornaram-se, a partir de então, o mesmo tipo de fenômeno. Neste momento, pela primeira vez, o universo foi encapsulado em um sistema autônomo. Os corpos celestes não precisavam mais da intenção de Deus, e os movimentos terrestres não precisavam mais de uma explicação separada. O mundo se transformou de um conjunto de observações desconectadas em um mecanismo contínuo. Este mecanismo foi tão eficaz, que a humanidade começou a acreditar que ele era o próprio mundo. Tudo podia ser calculado, tudo podia ser previsto, tudo deveria ter uma solução.
Pela primeira vez, tivemos a ilusão de que a ciência poderia explicar todo o universo. E esta ilusão silenciosamente se enraizou naquela época. Essa crença foi mantida por 2 séculos. Mais tarde, apareceu um homem que se apoiava nos ombros de gigantes. Einstein. Claro, Einstein não veio para derrubar Newton, mas para apontar que o mundo de Newton era local. Quando Einstein era jovem, as perguntas que ele pensava eram diferentes das dos outros. Os outros pensavam em comer, beber e se divertir todos os dias, mas em sua mente, havia uma pergunta que ninguém mais levava a sério. Se a velocidade da luz é sempre constante, como podemos ainda dizer que o tempo é uniforme? O ponto principal é que, se a constância da velocidade da luz é um fato, então nossa compreensão de conceitos básicos como simultaneidade, distância e movimento, provavelmente está errada. Este foi o ponto de partida da relatividade especial. A partir daqui, Einstein derivou uma conclusão chocante: o tempo e o espaço não são absolutos, mas dependem de quem você é, onde você está e como você se move. Mas os problemas estavam longe de terminar. A relatividade especial resolveu o problema da velocidade, mas evitou uma questão mais antiga, a gravidade. Newton disse que a gravidade é uma força que atrai os corpos celestes uns aos outros através do espaço. Mas isso não explicava como ela é transmitida, quão rápida ela é, e como pode coexistir com o limite da velocidade da luz. Então Einstein começou a pensar novamente. Ele fez uma pergunta que parecia simples, mas que ia direto ao cerne da questão. Se você está em um elevador fechado, consegue distinguir se está sendo puxado pela terra ou se está subindo a uma velocidade constante. Se você não consegue distinguir a diferença, então significa que a gravidade e a aceleração podem ser o mesmo fenômeno. Este experimento mental tornou-se a semente da relatividade geral. Nos 10 anos seguintes, ele trabalhou quase sozinho, calculando e construindo repetidamente em cadernos e rascunhos. Finalmente ele propôs um quadro altamente subversivo: a gravidade não é mais uma força. É o caminho que um objeto segue naturalmente depois que a massa curvou o espaço-tempo. A massa diz ao espaço-tempo como se curvar, e o espaço-tempo curvo diz aos objetos como se mover. A partir deste momento o universo não opera mais por tempo e no espaço, mas é determinado por próprio tempo e espaço como ele opera. Esta teoria é a relatividade geral. Não é uma versão mais complexa da mecânica newtoniana, mas uma reconstrução cognitiva fundamental. O espaço pode ser deformado, o tempo pode ser acelerado, e a realidade se torna relativa ao observador. Cada medição não é apenas o registro de um fenômeno, mas a reconstrução do mundo. Portanto, a relatividade geral não é uma extensão de nossa compreensão do universo, é o começo de como somos mudados pelo universo. Exatamente quando Einstein estava ocupado reescrevendo a estrutura do espaço-tempo, rachaduras também começaram a aparecer no outro extremo da física. Desta vez, o problema não veio da gravidade celestial ou da velocidade da luz, mas surgiu de dentro do mundo quântico. A primeira coisa que deu o alarme foi um problema pequeno, quase insignificante. A fórmula para a radiação do corpo negro saía do controle em altas frequências. De acordo com as previsões da física clássica, a energia da radiação deveria ser distribuída de forma estável à medida que a frequência aumenta. Mas a realidade não era assim. Os experimentos mostraram que, quanto maior a frequência, mais absurdo o valor previsto, chegando a se aproximar do infinito. Não era apenas um erro de cálculo, era um sinal de que toda a teoria estava começando a desmoronar nas menores escalas. Diante dessa lacuna, Planck fez algo que ninguém mais estava disposto a fazer primeiro. Ele presumiu que a energia não é liberada continuamente, mas é empacotada em unidades discretas, ou quanta. Essa suposição violava a crença na continuidade do mundo que era mantida desde o sistema de Newton. Mas ele não tinha uma maneira melhor, então teve que usar essa ideia para salvar a fórmula em questão. Ninguém esperava que essa suposição matemática temporária abrisse um mundo inteiro. A partir de então, uma série de fenômenos começou a sair do controle. A luz às vezes age como uma onda, às vezes como uma partícula.
Os elétrons não orbitam o núcleo de forma estável, mas aparecem em saltos discretos. Quanto mais você tenta medir a posição de uma partícula, mais nebuloso se torna seu momento. A medição não é mais uma observação neutra, mas uma participação. Não era uma questão de corrigir um modelo antigo, era toda a estrutura do mundo que não era de forma alguma o que imaginávamos. Na década de 1920, este conjunto de fenômenos começou a ser organizado em um sistema por um grupo de jovens físicos, Bohr, Heisenberg, Schrödinger. Eles propuseram os conceitos-chave com os quais estamos familiarizados hoje: superposição, incerteza, a dualidade onda-partícula. Eles disseram que não são apenas linguagens teóricas, mas uma codificação totalmente nova da realidade. Eles não estavam dizendo que o universo não tem mais leis, mas que este mundo nem sempre está pronto para ser entendido por você. E esta teoria quântica não nasceu para negar a relatividade, mas acabou entrando no conflito mais fundamental com ela. Uma descreve a estrutura contínua de massas enormes e espaço. A outra descreve os saltos probabilísticos de partículas minúsculas na imprevisibilidade. Uma escreve o mundo como geometria, a outra escreve o mundo como estatística, e até hoje não conseguimos juntá-las. Mas se ambas estiverem certas, como podem ser incompatíveis? O problema reside exatamente aqui. Então nós, pessoas modernas, temos procurado por uma teoria que possa permitir que o processo de colapso de um buraco negro obedeça à gravidade e não viole a conservação da informação quântica. Então nós os colocamos no mesmo problema, por exemplo, os buracos negros. Einstein disse que a gravidade faria com que o espaço-tempo se curvasse infinitamente em densidades extremamente altas, formando uma chamada singularidade. Mas a teoria quântica diz que nenhum sistema físico pode ser comprimido a um ponto infinitamente pequeno, e a informação não pode ser destruída. Essas duas frases não são apenas logicamente inconsistentes, mas até mesmo sua matemática começa a ter problemas. Tentamos fazer com que os dois sistemas cooperassem, mas eles só dão uma coisa: o caos. Ou pegue a origem do universo. A relatividade prevê que o Big Bang se originou de uma singularidade inicial, mas a mecânica quântica se desfaz completamente nesse momento. A função de onda falha. A previsão para. Mesmo os fenômenos que podemos observar hoje, como as ondas gravitacionais, a distribuição do desvio para o vermelho do CMB e o comportamento da matéria escura, todos parecem estar saltando para frente e para trás entre as duas teorias. A relatividade pode explicar a primeira metade, a teoria quântica pode explicar a segunda metade, mas nenhuma teoria única pode contar toda a história. Não é que não tenhamos teorias, temos simultaneamente duas verdades mutuamente exclusivas, mas ambas eficazes. É como se tivéssemos duas chaves, cada uma das quais pode abrir metade do universo, mas nunca pode abrir a porta inteira. Na verdade, tentamos encontrar a chave que pode abrir a porta inteira. A tentativa mais famosa chama-se teoria das cordas, um conceito que parte do nível micro e tenta unificar todas as forças fundamentais de todo o universo. Seu ponto de partida é, na verdade, muito simples. Se os elétrons, quarks, gravitons e essas partículas mais básicas não são pontos mas cordas vibrantes, então diferentes frequências de vibração são as manifestações de diferentes partículas. Isso significa que todas as partículas são, na verdade, uma única coisa, apenas em diferentes estados de vibração. Isso não apenas tenta unificar a força eletromagnética, a força forte e a força fraca, mas também quer escrever a gravidade no mesmo conjunto de equações. Mas quanto mais perfeita ela é, mais difícil é de verificar. Para que a teoria das cordas se sustente, o universo deve ter 10 ou até 11 dimensões. Seus cálculos são tão complexos que são quase impossíveis de verificar, e ela dificilmente pode fazer previsões específicas e testáveis. Em outras palavras, construímos um modelo cósmico extremamente elegante, mas não sabemos o que ele realmente descreve. Claro, a teoria das cordas não é inútil. Ela pode estar certa. Mas seu problema é que não podemos nem mesmo falsificá-la. É como se víssemos uma porta para a estrutura profunda do universo, mas atrás da porta está escuro como breu, e quando inserimos a chave, nada se abre. Mas,
Exatamente quando todos ainda estavam debatendo se a informação realmente se perde, uma outra conjectura, completamente diferente, surgiu silenciosamente. Talvez a informação nunca tenha entrado no buraco negro. Ela ainda está lá, apenas preservada na fronteira. Essa conjectura é chamada de princípio holográfico. Em 1997, Juan Maldacena propôs uma correspondência matemática. Em alguns modelos cósmicos, um campo gravitacional em um espaço tridimensional pode ser completamente descrito por uma teoria quântica em sua fronteira bidimensional. Em outras palavras, o mundo tridimensional que vemos pode ser apenas uma projeção de informações bidimensionais. A informação armazenada na fronteira de um buraco negro é apenas o ponto de partida dessa ideia. Se essa conjectura se sustentar, então temos que admitir que o que chamamos de realidade pode ser apenas uma imagem projetada na fronteira, não a entidade sólida que pensávamos que era. Não estamos no nofa do universo, somos por seu estado desdobrado. O problema é, em que baseamos essas teorias? Na observação, na matemática, na linguagem. Mas essas próprias ferramentas são produtos do sistema cognitivo humano. Quando dizemos leis, estrutura, explicação, simetria, termodinâmica, essas palavras parecem objetivas, mas na verdade são modelos de compreensão criados por nosso sistema nervoso. Não estamos explicando o universo. Estamos reescrevendo o universo de uma forma que possa ser compreendida por nossos cérebros. Isso não é um fracasso da ciência, mas um limite da linguagem. Então, isso torna ainda mais incerto que a verdade do universo, que originalmente pensávamos ser uma ordem escondida por trás do caos, um mecanismo que poderia ser revelado contanto que encontrássemos as equações certas. Mas agora descobrimos que mesmo a relatividade e a mecânica quântica, os dois pilares mais sólidos de nossa ciência atual, não podem coexistir pacificamente no mesmo universo. Pensávamos que eles se fundiriam em uma teoria final, mas após décadas, eles ainda se negam mutuamente. Não é um problema de uma teoria incompleta, é que nunca tivemos clareza sobre qual linguagem estamos tentando usar para entender o universo. Talvez, desde o início, tenhamos entendido mal a questão da verdade. Talvez, a chamada visão cósmica nunca tenha sido uma resposta que descobrimos, mas um conjunto de suposições lógicas que usamos para nos explicar temporariamente. E elas também serão descascadas camada por camada pelo tempo, assim como o modelo geocêntrico, a teoria do éter e a mecânica newtoniana. Dizemos que o universo é estrutura, é lei, é probabilidade, é entropia. Mas tudo isso também poderia ser apenas a linguagem de transição da próxima versão. Talvez a pergunta que devêssemos fazer não seja no que ainda acreditamos, mas se estamos mais uma vez acreditando em um conjunto de coisas que eventualmente serão derrubadas. Se cada visão cósmica é apenas uma resposta temporária, qual será a teoria final que pode unificar tudo?